Os sentimentos para um ansioso, a necessidade, a responsabilidade e os valores empenhados a isso. Presta atenção nisso, olha só. Quando você sente alguma coisa é porque alguma informação chegou. Se essa informação que está chegando for valorizada, for apreciada, você pode ter uma informação sobre você mesmo, às vezes, que você ainda não tenha se dado conta. Então pensa que toda crítica, desde que seja de uma forma construtiva, ela vai ser benéfica, mesmo falando algumas coisas, eu vou dizer, ruins sobre você, mas que não necessariamente podem ser aproveitadas de uma forma ruim ou de uma forma negativa. E aí você começa a ter uma estratégia com isso. Você começa a se organizar mentalmente para, antes de reagir, tomar a melhor ação, agir da melhor forma possível. Tem uma história que conta, né, de uma matilha de lobos, na verdade chama alcateia de lobos, né, matilha de cachorro. Mas olha só, em uma alcateia de lobos, aqueles lobos selvagens que andam tanto na mata quanto na neve, eles se organizam. Eles têm sempre uma disposição para que se forme uma fila para que eles possam se deslocar de um lugar para o outro e se proteger por isso. Na frente sempre andam os mais velhos e os doentes, sinal de respeito. Eles vão trilhando o caminho, eles vão guiando, como se fosse guiando a alcateia toda, né? E eles também marcam o ritmo da passada, porque se eles ficassem no meio iam atrapalhar, e se ficassem para trás, iam ser deixados para trás, ninguém ia ver se eles estivessem cansados ou pela própria doença, né? No caso de um ataque, eles podem, como são os doentes e os mais idosos, né, os mais velhos, eles podem se dar como frente de ataque, porque não vão fazer tanta diferença na parte reprodutiva da comunidade, dessa alcateia. Depois deles, né, em segundo plano, vem um grupo com os mais fortes. Os mais fortes para proteger, claro, se tiver um ataque na frente, e para estar dando suporte para os doentes, os mais velhos, enfim. No meio dessa alcateia, vem toda a população desse grupo. Toda essa população vem no meio porque está protegida pelos mais fortes na frente. Alguns dos mais fortes estão entre eles e no fundo, atrás deles. E respeitam, em estado de respeito, eles respeitam os anciãos, né, os mais velhos, que estão na frente, guiando, né, dirigindo a fila toda. Depois disso, lá no final da linha, né, da fila toda, do grupo todo, vem sempre o macho alfa, o líder da alcateia toda. Porque lá no fundo, se ficar alguém para trás, ele pode ajudar. Lá no fundo, se tiver alguma tentativa ou alguma ameaça, uma tentativa de ataque, ele pode proteger todo mundo pela retaguarda. E lá do fundo, ele é o líder nato, vai conseguir motivar todo mundo para continuar sempre em frente. Então ele motiva quem está na frente dele, que por sua vez e por pura reciprocidade, vai motivar quem está na frente, que motiva quem está na frente, que motiva quem está na frente até chegar o primeiro da fila, até chegar os anciãos, que vão saber que lá atrás está todo mundo motivando todo mundo. Olha que genial! Ah? E são, teoricamente, animais irracionais. Ah? Percebe como essa estruturação mental, mesmo sendo de lobos ou de cachorros, enfim, é uma estruturação mental muito fundamentada, porque eles se protegem, eles se motivam, eles se respeitam, eles sobrevivem e eles vivem. Vão de um lugar para o outro, estão sempre organizados. Por que não a gente pensar dessa forma? Já pensou se você é líder de alguma equipe? Tenta então fazer como o macho alfa, né, dessa alcateia de lobos. Motiva sempre quem está na tua frente, ou seus subordinados. Eles vão se sentir inspirados para motivar os próximos, que vão motivar os próximos, que vão motivar os próximos, e sempre dirigidos por você. Mesmo que você não seja o chefe da sessão, ou o patrão, ou o líder, seja o líder nato, seja aquela pessoa que motive outras pessoas,
reciprocidade. As pessoas motivadas, elas vão motivar outras pessoas. E é exatamente sobre isso que eu quero falar, né? Sobre esses sentimentos. O que os lobos sentem para se organizarem dessa forma? Lembra que eu falei? Liderança, proteção, ânimo ao próximo, organização. Tudo parte da interpretação dos sentimentos. Para eles, de uma forma inconsciente, ou talvez não, tá? Mas para a gente tem que tornar isso de uma forma subconsciente. Quando você tem isso a nível consciente, você consegue interagir com a informação. Quando você começa a praticar isso e realmente exercer tudo isso que você está aprendendo, você torna isso a nível subconsciente. Fica como se fosse de uma forma automática. E aí sim, você tem essa predisposição a se destacar em um grupo. E os sentimentos é saber realmente interpretar tudo aquilo que chega até você. É essencial para que te auxilie em todos os fatores. Para que você entenda o que é importante para você, para que você entenda o que é importante para um grupo e para que você seja aquele ponto de apoio onde as pessoas confiam e podem saber que de você vem sempre coisas boas, motivação, elogio, incentivo, direção e principalmente esse ponto do sentimento é como você interpreta e passa isso para outras pessoas. Entender tudo isso que chega como forma de informação para você, através dos sentimentos, antes de tomar uma ação. Vai te ajudar a agir ao invés de reagir de uma forma menos inteligente, banal, estúpida às vezes. Já parou para pensar dessa forma? Que se você souber o que fazer, fica mais fácil de acertar o como fazer? Então a gente fala, dos sentimentos, eu vou te falar sobre a necessidade deles, a responsabilidade com eles e os valores que eles agregam. Eu queria que você marcasse muito esses 3 pontos. Tá? A necessidade é muito importante que você saiba quais são as suas prioridades, se você precisa mesmo daquilo ou não. Chegou alguma informação em forma de sentimento, antes de mais nada, respira fundo e tenta ver se aquilo é necessário para você. O que isso pode contribuir para a sua vida? O que isso vai gerar na sua vida? Qual o valor daquilo? Pensa que se você realmente precisa de absorver aquilo, ou se você pode aprender para não deixar aquilo te machucar. Esse é o primeiro ponto, a necessidade de cada sentimento. Depois disso, o próximo passo é sobre a responsabilidade. Você precisa entender o quanto é importante e ainda se torna responsável pelos seus próprios sentimentos, porque isso vai influenciar na vida de outras pessoas também, positivamente ou não, mas vai influenciar também. E como isso se torna uma das maiores ferramentas para a mudança do seu comportamento. Olha só, isso vai refletir diretamente na sua personalidade. Então guarda essa, tá? A necessidade do sentimento é para você ver se realmente precisa daquilo. A responsabilidade de cada sentimento vai refletir proporcionalmente, diretamente, na sua personalidade, no que você é. E o terceiro ponto é o valor daquele sentimento. Conhecer os seus reais valores e ter clara uma visão ampla do entendimento de vários ângulos daquela situação. É se colocar empaticamente em outras pessoas, na posição de outras pessoas e tentar entender aquela informação. Principalmente se for uma crítica que chega até você, você vai entender o porquê aquela crítica está chegando até você. Lembra que eu falava na semana passada que às vezes as críticas que chegam devem ser muito valorizadas. Às vezes a gente fica muito bravo com aquilo. Ser criticado não é fácil. Mas pensa, alguém para te criticar é porque gosta muito de você. Desde que seja uma crítica produtiva, construtiva.
Porque se não gostasse de você, ia falar pelas costas. Não ia estar te trazendo uma informação valiosa. Então presta atenção no valor disso. Porque o valor de cada informação antes da decisão vai refletir diretamente na forma com que as pessoas enxergam você e te usam como referência, positiva ou não. Então olha só, a responsabilidade, a gente precisa prestar sempre atenção nesses 3 pontos. Volta lá. A gente presta atenção na necessidade daquela informação, se aquilo é ou não para você, se você precisa daquilo. O segundo ponto é na responsabilidade, porque aquilo vai influenciar diretamente, proporcionalmente, na sua personalidade. E depois você presta atenção no valor dessa informação, desse sentimento, porque isso vai influenciar diretamente em como as pessoas se referem a você, ou se referem sobre você a outras pessoas. E pode ser de uma forma positiva, agradável, te elogiando, te reconhecendo como um líder nato, ou como uma pessoa que realmente está sempre positivo e incentivando outras pessoas, ou negativa, que são os chatos aí da vez, aquelas pessoas que realmente não motivam ninguém, não ajudam ninguém, sempre vivem reclamando. E um sentimento que gera ansiedade, angústia ou qualquer outra dor é porque simplesmente foi entendido, ou dado uma importância de uma forma errada. Se aquilo está gerando angústia, bateu diferente, faz com que você perca o sono, faz com que você perca a paciência, faz com que você haja de uma forma explosiva às vezes, simplesmente foi entendido de uma forma errada. E olha só, é claro que de errado para errado depende da situação que você está atravessando. Mas quando você entende uma situação, talvez não seja da forma que você gostaria que fosse, mas você consegue parar, empaticamente olhar pela visão de outras pessoas e entender que aquilo pode ser, talvez não da melhor forma para você, mas de uma forma muito positiva e boa para outras pessoas, é uma evolução. Você já perde aquele instinto de ação, de reação explosiva, que vai te deixar com aquele sentimento negativo no coração depois, e consegue entender e trabalhar com a informação de uma forma positiva. Sem que tenha nenhuma necessidade de que aquilo seja ou não necessário para a sua vida, sem que ainda tenha aquela responsabilidade de influenciar na sua personalidade de uma forma negativa, e sem que o valor, aquilo que as pessoas vão dizer sobre você, positivamente ou negativamente, seja negativo. Você começa a pensar, a interagir com uma informação antes de tomar uma ação ou uma reação explosiva. Para um pouco, pensa, respira. Porque é exatamente nessa hora que você vai se livrar de mais da metade dos problemas que às vezes você mesmo se põe, sem querer ou sem pensar muito. Às vezes a gente é deselegante ou deseducado com alguém sem querer. E tudo que você precisava era simplesmente respirar. Simplesmente tomar uma atitude, uma ação de uma forma diferente. E como é que você começa, então, a preparar a tua mente dessa forma? Você precisa, presta atenção nisso, fazer uma desconstrução de trás para frente de tudo isso que eu te falei. Lembra o que eu disse agora? Você precisa pegar essa informação, que vai virar um sentimento, e trabalhar ela primeiro. Então trabalha sempre de trás para frente, que você vai conseguir visualizar melhor o processo todo. Você vai conseguir sair de dentro daquela situação, problemática ou não, e olhar para ela e falar assim, opa, peraí, deixa eu pensar primeiro no que as pessoas vão falar de mim se eu tomar uma atitude A ou B. O que aquilo vai influenciar na minha personalidade? E aquilo é realmente necessário para mim que eu me envolva? Percebeu que eu estou na ordem inversa agora? De necessidade, de reconhecer aquele poder de influenciar na sua personalidade e de saber o real valor daquilo.
Então, primeiro, antes de mais nada, quando a informação chegou até você, tá, já é passado, você já está à frente disso. Entenda como as pessoas te veem recebendo aquela informação. Como elas olham para você, como elas esperam a sua reação daquilo. E aí você decide de que forma você quer que as pessoas te vejam. Então, se você é uma pessoa ansiosa e sempre está negativa, chorosa, ruim, enfim, está se sentindo depressiva, tudo bem. Mas agora é a hora de você parar e começar a reverter a situação. Não é fácil, mas é possível. Então, frente a toda informação, não estou falando nem do sentimento ainda, da informação, construa o seu sentimento. Primeiro você para e pensa e fala assim, olha só, o que as pessoas vão falar de mim se eu tomar tal atitude? Ou se eu tomar atitude B? Ou se eu tomar atitude C? Calma, a gente só está pensando. Depois você tem que alinhar a expectativa com a realidade do que está acontecendo com a tua personalidade. Não tente ser quem você não é. E toma cuidado para não deixar transparecer aquilo negativo que as pessoas vão pensar de você. E aí depois você vai ver e decidir por prioridades o que se aquilo é ou não para você. Se a necessidade é importante para você. Faz sentido ou não? Então, exatamente por isso, tá? Da necessidade daquilo, de você saber se aquilo vai influenciar ou não na sua personalidade, a responsabilidade daquilo, e depois o valor. Então, quando a informação chega até você, desconstrói, faz isso ao contrário. O valor daquilo. Depois você passa pensando no que as pessoas vão interpretar disso. Até que você chegue no ponto de saber se aquilo é ou não necessário para você. Ficou confuso? Se tiver perguntas, manda aí que a gente vai responder depois no final, tá? E aí agora eu pergunto então, o que a gente espera disso? O que as pessoas esperam de pessoas ansiosas ou não ansiosas, ou enfim, de pessoas que precisam tomar uma ação? Agora eu pergunto, o que as pessoas esperam de você? O que você entende como pessoa? Qual é a tua função numa alcateia como a de lobos, uma matilha como de cachorros, ou numa comunidade, na tua família, com teus amigos? Você é aquela pessoa que motiva os da frente, ou você é aquela pessoa que está sempre desestimulando quem está em volta? Isso é necessário para você? Faz sentido isso tudo para você? Qual é o valor disso tudo na sua vida? E aí, da frente para trás ou de trás para frente, pense sempre nessas 3 porções de entendimento antes que essa informação se torne um sentimento. Porque sim, essa informação que chegou, ela vai virar um sentimento positivo, neutro ou negativo. Mas pensa nisso. Tenta transformar tudo em positividade. Eu sempre pergunto antes da gente começar a live, o que de bom aconteceu no seu dia hoje? Você consegue ver, enxergar os pontos positivos de todas as situações que você se depara? Mas às vezes não tem ponto positivo. Tem, sempre tem. Você só precisa treinar a sua mente para procurar por eles. E aí, o que as pessoas vão poder esperar de você? Ou o que você mesmo vai esperar das outras pessoas que agem com isso? Primeiro, antes de mais nada, o melhor entendimento daquilo que você quer, daquilo que você precisa. Lembra? O valor, a influência daquilo e a necessidade daquilo. Você vai começar, com isso, melhorar muito todos os seus resultados pessoais, seja no trabalho, seja pessoal com os amigos, ou seja, familiar, né? Mais do que pessoal. A influência positiva. E aí entra um ponto muito importante de chamar atenção nessa hora. Lembra que as pessoas, elas enxergam aquilo que você faz e não aquilo
que você fala. Às vezes, mandar, as pessoas obedecem por obrigação. Mas quando você inspira outras pessoas, como o macho alfa, né, da alcateia de lobos, inspira, você precisa só inspirar o próximo, o da frente. Porque daí o da frente, ele vai inspirar o da frente, que vai inspirar o da frente, e assim por diante. Não faz sentido? E é exatamente dessa forma que você desconstrói esse sentimento de ansiedade que você sente e que não sabe por quê. Então olha só, o sentimento da ansiedade é aquela informação que chegou até você e que foi interpretada de uma forma errada ou confusa, dramática às vezes. Chame da forma que você preferir. Mas se você consegue entender dessa forma, você consegue saber agora o porquê e o que está gerando ansiedade na sua vida. E se você consegue melhorar isso e trabalhar isso, olha só, não é fácil, mas é possível. Tem uma chance. Só depende de você. E não é fácil, mas você tem que trabalhar isso. Não existe uma fórmula mágica. Existe trabalho, exercício para isso. Isso vai melhorar muito a tua impressão, né, causada nas outras pessoas. Aquilo que as outras pessoas vão pensar de você. O valor disso, dessa informação, desse sentimento que chegou até você. Isso vai evitar muito menos constrangimento gerado pela ansiedade. Claro, se você está gerando a própria ansiedade, lembra quando eu falo da mangueira do jardim? Às vezes não sai água do outro lado porque tem muito buraco nessa mangueira. Não adianta você ir lá na ponta e querer puxar a água de lá. Você tem que tampar os buracos pelo caminho. Às vezes um problema gera muitos reflexos. E as pessoas ficam preocupadas em tampar o reflexo. Ficam preocupadas em tomar remédio para dormir, tomar remédio para pressão, tomar remédio para emagrecer, tomar remédio para tudo. Quando o problema é simplesmente essa geração de ansiedade que você está passando. Você deve só controlar isso. Eu estou te dando agora uma fórmula mágica com isso. E aí você vai ter evitado tudo isso. Tá? Dores musculares, né? Insônia, o que mais? Julgamento de outras pessoas, dificuldade de concentração, às vezes dores estomacais. Eu já vi muita crise de ansiedade gerar problemas infinitos nas pessoas. E às vezes, quando a gente vai lá e dá uma parafusadinha no parafuso certo, a gente tampa muitos outros buracos dali para frente. Dessa forma, evita com que você confunda as pessoas sobre a sua imagem, sobre a sua pessoa, sobre a sua personalidade, sobre tudo aquilo que você passa para elas, que você transmite a outras pessoas. Lembra da matilha de lobos? O lobo alfa, ele transmite só positividade, ele incentiva o da frente. E você faz o que com as pessoas próximas de você? Pensar dessa forma vai evitar essa influência negativa que pode afetar a sua personalidade, que vai afetar a tua essência. Parece que quanto mais você abre a boca, mais mal de você as pessoas falam. Então você precisa fazer o quê? Fechar a boca? Não falar mais nada nunca? Não. Você precisa só avaliar esses sentimentos. Desconstruir isso. Olhar item por item. E o que de errado então que as pessoas sempre fazem, né? Todo mundo às vezes me pergunta e fala: cara, eu faço o que você falar para eu fazer, eu faço. Me fala, como se existisse uma fórmula mágica, né? E o que as pessoas fazem então de errado para acumular essa ansiedade, para ter sempre esse prejuízo mental? O prejuízo mental que eu falo é aquele sentimento que fica armazenado no coração, negativo, né? Amargo, de arrependimento às vezes por ter tomado uma ação inesperada. E aí você pergunta: o que eu estou fazendo de errado? E não consegue achar resposta, porque você não consegue explicar o que está acontecendo com você. Mas o mais errado de tudo
é sentar e ficar esperando que os problemas desapareçam sozinhos. Que a ansiedade simplesmente suma, que ela se resolva, que a depressão desapareça, que você acorde feliz no outro dia, não vai nem dormir, quanto mais acordar feliz no outro dia. E por que isso é errado? Porque você nunca pode deixar para depois aquilo que você pode ou deve fazer agora. Essa famosa lei da procrastinação. Tá? Diga não à procrastinação. Não seja um procrastinador. Esteja à frente daquilo que vai te derrubar. Tá? Vença a melhor guerra. Esteja prevenido para tudo. Como é que é o jeito certo, então? O jeito certo é exatamente essa desconstrução de tudo o que chega até você como forma de informação, que vai gerar um sentimento. Fala de novo, Renato. Tá bom, eu vou falar. Eu tô aqui para isso hoje. Então, ao invés de você ficar curando lá, tomando remédio para dormir, aí toma remédio para ficar acordado durante o dia, aí toma remédio para o estômago, para gastrite não atacar, aí toma remédio para pele porque tá caindo o cabelo, para pele porque tá caindo o cabelo não, né? Mas enfim, tá? Faz sentido aí. Na verdade, você está tampando um monte de reflexo e o problema de verdade está cada vez aumentando mais. O que você precisa fazer então? Olhar o processo todo de trás para frente. Lembra que eu falei? Pensa primeiro no valor daquilo. Porque aquilo vai influenciar no que as pessoas falam ou não de você. Tem valor aquilo para você? Qual é o valor que você quer demonstrar para outras pessoas? Elas vão falar bem de você se você tomar uma atitude A, ou elas vão falar mal de você? Opa, se eu tomar essa atitude, elas vão falar mal de mim. Então eu tenho a chance de tomar uma atitude X, porque daí elas vão falar bem de mim. Não estou falando de ser falso ou de tentar enganar outras pessoas. Mas eu estou falando sim de ser produtivo, de ser o macho alfa da sua matilha, da sua alcateia, motivar outras pessoas, estar sempre positivo, porque isso vai te deixar feliz. Então você pensa nesse ponto primeiro. O segundo ponto é pensar naquilo que vai influenciar na sua personalidade. Então alinha aí a expectativa com a realidade sobre quem você é. Primeiro, então, eu penso como as pessoas vão pensar de mim se eu tomar tais atitudes. O que aquilo vai influenciar na minha personalidade, é sobre mim. Então, as minhas ações são baseadas nas minhas personalidades, na minha personalidade. Bananei tudo agora. As minhas ações são baseadas na minha personalidade. Pronto, agora ficou legal. Não faz sentido? E daí sim, você escolhe, baseado nas suas prioridades, se aquilo é para você, a necessidade de tomar ou não uma ação. Então você pensa na necessidade de você tomar ou não determinadas ações. E é exatamente dessa forma que você absorve essa informação e constrói o seu sentimento. Não faz sentido agora? Se o seu sentimento está sendo ruim, está sendo negativo, é porque você não construiu isso de uma forma positiva. Vamos lá. Então para um pouco e pensa. Tá? Se o seu sentimento está sendo ruim, está te desapontando, você não prestou atenção de trás para frente, lembra? No valor que aquilo podia agregar. Na responsabilidade que você tem em entender aquilo. E na necessidade, se precisa ou não, tomar partido ou escolher uma posição. Então pense sempre nisso, tá? A posição correta seria você realmente ter aí, para interpretar, né, para que essa informação se torne um sentimento. O ansioso sempre erra já de princípio. Você primeiro pensa na necessidade, se você precisa daquilo. Depois, na tua responsabilidade tomando aquela ação.
e depois no valor que aquilo tem para você. E aí você desconstrói. Chegou uma informação até você, positiva, mas principalmente as negativas. Olha de trás para frente. Qual é o valor que isso tem para mim? O que as pessoas vão pensar de mim? Como elas vão se referir sobre mim se eu tomar uma ação positiva ou negativa? Depois você pensa na responsabilidade que tem naquilo, na influência na sua personalidade. Você é aquilo ou não é aquilo? E aí você chega na necessidade, se realmente você precisa ou não daquilo. E aí você tem a chance de ter a melhor escolha em cima de todos os sentimentos gerados. Faz sentido? Essa desconstrução é muito importante. Você precisa prestar muita atenção nisso. Vamos lá. Porque toda vez que você presta atenção e consegue desconstruir, você constrói algo mais sólido, algo mais firme, algo mais seguro para você mesmo. E é dessa forma, construindo sentimentos sólidos e seguros, que você se livra da ansiedade. E é exatamente pensando dessa forma, agora você tem a melhor chance, na melhor oportunidade da tua vida para mudar ela. Aprendizado e treinamento mental são pontos fundamentais para que você supere problemas emocionais e se livre de toda a ansiedade gerada e causada. Faz sentido? Que bom, gente, era esse o recado de hoje então. Pareceu bronca? Eu tive alguns feedbacks falando que às vezes eu dou bronca nas pessoas. Gente, não é bronca, é só o meu jeito de falar às vezes, que é meio sério, né? Eu sou muito sério, ainda mais careca, né? Mas acontece, tá? Eu tô aqui para ajudar, eu quero que vocês saibam que podem contar comigo, sim, sempre.